Outro dia eu coloquei um vídeo na outra rede, e aí eu tomei uma notinha na outra rede assim: nova ordem mundial é uma teoria da conspiração. E aí eu me dei conta de que a gente utiliza muito essa expressão, né? Que a gente tá vivendo um período de nova ordem mundial, mas acaba caindo naquelas teorias da conspiração meio doidas, assim, como se a gente estivesse falando assim de alguma coisa que uma seita, uma parada meio bizarra, e não é isso, gente. Quando a gente diz que o Trump ele quer refundar a ordem internacional, ou quando a gente fala também do BRICS, né? Que fala muito em nova governança global, a gente está falando de refundar um mundo que foi criado pós Segunda Guerra Mundial. O mundo ele tinha uma ordem mundial antes da Segunda Guerra Mundial, que era uma ordem mundial bem colapsada, mas ele tinha. Inclusive, tinha organismos internacionais como a Liga das Nações, que colapsou exatamente porque ela não conseguiu controlar a ascensão do Hitler. A gente tem uma ordem mundial que vai surgir pós 1945. E essa ordem internacional, ela tem uma característica. Ela apresenta a necessidade de você ter organismos internacionais que seriam mediadores e até controladores de situações no mundo. É como se você precisasse criar poderes de mediação. Então a gente teve a ONU sendo criada, a gente teve a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Comércio, a Organização Internacional do Trabalho. São várias instituições internacionais que têm a função de tentar criar um mínimo de equilíbrio e tirar um pouco o poder excessivo de alguns países. Porque se você não tiver essas organizações internacionais, por mais que ainda seja ruim, seria muito pior. Porque cada país ia fazer o que bem entendesse e não teria um poder moderador. A gente pode pegar um ótimo exemplo que foi a pandemia, né? A OMS foi meio que calma aí, gente, existem protocolos internacionais a serem seguidos, a gente tem que aprovar as vacinas, uma série de coisas que os países seguiam era a partir de uma ordem internacional. E aí, quando chega o Trump no governo americano, a primeira coisa que ele tem muito claro como objetivo é desfazer essa ordem internacional pós Segunda Guerra Mundial, que já está se desfazendo, né? A gente vê que ela começa a se desfazer ali no período, principalmente quando começa a questão em Gaza. E a ordem internacional não consegue controlar o genocídio em Gaza, não consegue controlar a carnificina em Gaza. Mas ela estava se desfazendo, mas as instituições ainda estavam ali. Tanto que os países que são ligados ao BRICS, que na verdade são países que são ligados ao Sul Global, nesse novo conceito de Sul Global, que surge há muitas décadas, mas ele começa a ser utilizado mesmo no século XXI, eles não são contra a ordem internacional pós Segunda Guerra Mundial. Eles são a favor de uma reforma. Tanto, o tema principal do G20 no Brasil, que foi ano passado, em 2024, era a nova governança global, ou seja, as instituições elas vão permanecer, elas são necessárias permanecer, mas elas precisam de uma reforma interna para abarcar essas novas potências, esse novo mundo que se desenhou, ficou ruim, esse novo mundo que se teve esse novo desenho a partir ali da ascensão da China como potência internacional e de outros players regionais que começam a aparecer e disputar espaços de poder. Mas em momento algum, o Sul Global fala tem que acabar com a ONU, tem que acabar com a OMS, muito pelo contrário, eles são a favor da existência dessas instituições, porque essas instituições dão uma segurada em algumas potências históricas. As potências históricas, elas perceberam que elas estão perdendo muito espaço para as novas potências. Um ótimo exemplo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos reinou absoluto, ou quase absoluto, quando ainda tinha a União Soviética, mas sempre estava ali no top 1 pós Segunda Guerra Mundial. Quando chega o século XXI, ele começa a perder o fôlego e vem a China por fora. E a China deve, com certeza, passar os Estados Unidos em praticamente tudo. E aí, como é que os antigos poderes vão conseguir manter esse poder com essa ascensão, né, quase que emergentes de países? Eles precisam destruir as instituições internacionais para poder controlar o crescimento desse novo mundo de forma violenta. É por isso que quando a gente fala que o Trump ele é muito pior até que o Biden, não é que a gente está colocando o Biden como bonzinho, porque ele não era. Biden era muito ruim. Mas é porque o Biden não mexia na instituição em si. Ele até podia colapsar a instituição por dentro, atrapalhar uma reforma interna. Mas ele não era contra a OMS, ele não era contra a ONU, até porque para ele era importante ter essas instituições para poder ter um certo controle sobre os outros países. O Trump não, ele já é a favor do fim total dessas instituições. É por isso que ele sai da OMS, é por isso que ele começa a sair da ONU, é por isso que ele retira uma série, né, de apoios financeiros internacionais para vários países. Ele é que não acredita nessa mediação. Ele acha que a única forma dos Estados Unidos voltar a ser grande é o fim dessas instituições que colocam um certo limite ético, pouco, mas ético, e aí ele pode agir do jeito que ele quiser. Ele pode meter tarifa, ele pode invadir, ele pode bombardear.
O Trump, por exemplo, sanciona o Tribunal Penal Internacional, que é uma instituição internacional que fala assim, olha, independente do lugar do mundo, vocês não podem sair matando, não podem sair destruindo, invadindo as soberanias. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero um poder moderador, eu não quero uma instituição internacional, eu não quero um tribunal internacional que diga que eu não posso invadir o cara, porque eu quero invadir o cara. Ele diz que é inadmissível o Netanyahu ter um mandado de prisão, é que para ele é inadmissível alguém ousar dizer que o colega dele, que está ali fazendo seu processo expansionista no Oriente Médio para anexar Gaza e está, assim, cometendo genocídio e limpeza étnica, tem o direito de fazer isso porque ele é o mais forte. Como se a gente voltasse a um período das relações internacionais onde os países acreditam que estão acima de qualquer coisa, eles são mais importantes do que qualquer coisa. Para quem curte o nome teórico, seria praticamente como se os Estados Unidos estivessem impondo a perspectiva realista nas relações internacionais, uma coisa que a gente já vem abandonando. E é como se o mundo internacional voltasse a ser uma anarquia internacional, ou seja, sem nenhum poder moderador, sem nenhum controle, sem nada. Então, quando a gente fala de nova ordem mundial, a gente está falando de duas perspectivas. Ou a perspectiva do sul global, que acredita na manutenção das instituições internacionais, mas essas instituições internacionais elas vão ficar ali, precisam de uma nova governança, elas precisam de uma nova organização, elas precisam abarcar o sul global como também um poder interno de decisão. Tem a perspectiva trumpista, que é a perspectiva do novo Estados Unidos, que não é necessário nenhuma instituição internacional. Cada país tem que agir por si e a força acaba sendo o principal motor. Pode ser força econômica como força bélica. E a gente está vendo muito isso nas características americanas. E aí, nesse caso, você tem um colapso total da ordem mundial criada pós Segunda Guerra Mundial, porque você já não tem as instituições. E está muito claro que esse é o objetivo do Trump. Ele não quer as instituições, ele não quer que nada modere os Estados Unidos. Ele quer ter liberdade total para agir. E ele pode falar isso porque os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, é a maior economia do mundo. Obviamente, se os Estados Unidos não fosse a maior potência bélica do mundo, ele jamais seria a favor do colapso ou do fim das instituições internacionais, porque ele correria o risco de ser invadido.